Glória a Deus! Amém. Vamos se assentar, irmãos. É por isso que o povo do mundo chama a gente de louco. Domingo de manhã aqui na casa do Senhor, louvando, cantando, adorando, gritando, glorificando, exaltando o único e verdadeiro Deus. Amém? E a palavra de hoje, tenho certeza que vai falar aos nossos corações. Eu tenho tentado, o Senhor tem me dado essas mensagens, irmãos, e eu tenho visto que Deus tem tentado falar conosco e nos ensinado, pois a palavra do Senhor diz que o povo sofre por falta de conhecimento. E se você reparar muito em que Jesus, quando ele entrava no templo, a Bíblia diz, estava Jesus ensinando no templo. Então Jesus ele tinha uma preocupação muito grande de ensinamento. E hoje tem faltado isso. Eu tenho conversado, minha esposa tem conversado com algumas pessoas. O que tem faltado muito hoje na igreja é o mestre. Para de mexer. Está vendo? Começa a falar, o bicho está amarrado. Sai daqui, praga do inferno. Então, o que acontece? E nós temos que ter a visão, irmãos, e a busca de aprendizado. Porque o povo está sofrendo por falta de conhecimento. E nós erramos, muitas vezes, porque nós não conhecemos a Escritura e o poder de Deus. E a palavra de hoje, que eu trago para vocês, fala sobre a provisão do reino de Deus. Mateus 6,33 é baseado aqui. Eu sempre, para quem não sabe, nosso ministério, quando Deus me deu esse ministério, Ele me deu esse versículo. Nosso ministério está alicerçado neste versículo, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Nós temos aqui visto, nós vamos estudar esse capítulo aí aqui um pouco hoje, e o Senhor Jesus no final ele diz isso, olha, um resumo de tudo. Vocês devem buscar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas aqui neste mundo que vocês necessitarem, lhes serão acrescentadas. Agora, o que nós não temos visto, irmãos, isso acontecer na vida de muitas pessoas. O Senhor não tem, não que Ele não queira, mas Ele não tem podido fazer isso na vida de algumas pessoas. E por que isso acontece? Por que razão as pessoas não têm tido falta de certas coisas em sua vida? Porque é uma promessa de Deus, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Não apenas a material, todas, irmãos. Viver do reino de Deus é viver consciente, de uma maneira consciente de que você será suprido. Todas as suas necessidades serão supridas. Nós vamos entender isso também. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, que nós vamos ver, não podemos buscar o reino somente pelos seus benefícios. É o que tem acontecido hoje na igreja. As pessoas têm ido buscar Deus só para obter benefícios, obter carro, casa, casamento, né? Tem gente que vai na igreja buscar amor. Não, o Senhor diz, não se preocupe com isso. Eu sei cuidar de vocês. Eu sei o que vocês precisam. Antes mesmo de vocês pedirem, nós vamos ver tudo isso. Eu já sei de tudo. Mas Ele falou, primeiro busque o meu reino e minha justiça. Reino de Deus, irmãos, é nós vivemos debaixo de uma autoridade, de um rei verdadeiro, que nós não vemos, ninguém viu a Deus, mas nós sabemos que Ele existe. E existe uma constituição do reino de Deus, está aqui. E também, nós precisamos entender outra coisa, que essa Constituição, ela nos traz os nossos direitos e os nossos deveres, assim como qualquer país. Só que nós não vivemos mais como deveríamos viver. Nós esquecemos, nós principalmente aqui no nosso país, né, o Ocidente, ele desvinculou um pouco dessa mentalidade de monarquia. Mas o reino de Deus é monarquia. Infelizmente, a democracia
entrou dentro da igreja. E a igreja hoje está à mercê da democracia, onde o povo é que manda. Mas, na verdade, no reino de Deus, quem manda é Deus. Ele é o único soberano sobre as nossas vidas. E quando nós não entendemos o que é uma monarquia, nós perdemos muito. E essa monarquia, esse reino, ele está vivo. E nós devemos nos submeter a ele. Só que as pessoas que vêm à igreja buscar a Deus, vêm buscar somente o que elas precisam. Eu vou à igreja porque eu preciso de cura. Eu vou na igreja porque eu preciso de dinheiro. Eu vou na igreja porque eu preciso de casamento. Eu vou na igreja porque eu preciso de libertação. Eu vou na igreja porque eu preciso, porque eu preciso, porque eu preciso. Mas o Senhor disse que não é esse o objetivo de nós estarmos aqui. O objetivo de nós estarmos aqui hoje é para buscar o reino e a justiça dele. E essas coisas, ele é Pai, ele sabe dar a você. Enquanto você não estiver preparado para isso, saiba que Deus não vai acrescentar na sua vida. Ele não vai trazer a nós aquilo que ainda nós não estamos preparados para ter. E muitos até querem fazer, querem ter, e aí que quebram a cara, né? As pessoas agem, tomam uma atitude fora da palavra de Deus. Por exemplo, casamento é uma coisa muito importante. Por quê? Porque nós vamos instituir o maior legado de Deus aqui na terra, que é família. Família é o maior legado de Deus. Por quê? Porque é através dessa família que nós vamos trazer o reino de Deus. Só que essa família, ela tem que estar alicerçada naquilo que Deus tem nos falado e tem nos ensinado. Quarta-feira eu falei muito bem, muito sobre isso aqui na igreja. As pessoas não estão com o seu casamento, né, adequado à palavra de Deus. Não vai desfrutar do reino de Deus. E tudo que a pessoa passa a fazer é humano. E você sabe que o humano não tem poder, não tem durabilidade. Agora, aquilo que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas aquilo que você consegue com o teu esforço humano, né, e nunca vai ser certo, sempre vai ter um erro, né, vai ter uma fornicaçãozinha, vai ter algo, né, um interessezinho. Tanto é que hoje as pessoas, elas não querem assumir um compromisso, né? Elas querem viver junto, elas querem viver amaziado, né, fornicando, prostituindo. Então essa família, ela já é destruída, ela não tem direito ao reino de Deus. Porque para uma família ter direito ao reino de Deus, os pais, o marido, a esposa e os filhos precisam estar adequados à regra do reino de Deus. O homem amando a tua esposa como Cristo amou, a esposa sujeita ao marido, os filhos sujeitos aos seus pais e os pais ensinando os seus filhos no caminho que deve andar, pois até a velhice eles nunca irão se desviar. Se filhos desviam do evangelho no meio do caminho, foi porque os pais não fizeram o que deveriam fazer. E aí virá uma nova família desses filhos desviados. E esses filhos vão criar uma família totalmente fora da estrutura do reino de Deus. Eu visito a iniquidade ou a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Hoje não tem se pregado a iniquidade. Falam, nem pecado mais pregam na igreja. Hoje o pessoal está fazendo tudo o que quer e está tudo certo. Estão trazendo tudo para dentro da igreja. Ele só acrescenta aquela palavra no final, cóspio. Eu cuspo a palavra cóspio. Não sou contra a evangélica, né? A palavra evangélica, eu gosto. Mas as pessoas colocam essa frase, essa palavra, e depois aquilo lá já virou evangélico, né? Cantor gospel. Ai, meu Deus, não tem mais adoradores ao Senhor. Hoje são cantores, são profissionais que estão fazendo louvores. Pessoas do mundo escrevendo letras de louvores, e pior que está entrando dentro da igreja. Não tem espírito. Você sabe, irmãos, presta atenção, tudo que nós fazemos, nós transmitimos a nossa espiritualidade. Quando nós criamos uma família, todo aquilo que está em nós, ela é transferida para a família. Quando um artista, ele pinta um quadro, ele transfere para
para aquela arte aquilo que está dentro dele. Quando um artista escreve uma música, ele está transferindo tudo que está dentro dele para aquela música. Então aquela música vai estar alicerçada naquilo que está dentro dele. Agora, como uma pessoa que é do mundo, ela pode transferir algo bom. Não é a letra que vai mudar, não é a letra que toca, não é a letra que vai transformar pessoas. Tanto é que você olha e vê muitos cantores, você vê muitas pessoas, pastores, sendo homenageados em programas de televisão mundana. O mundo homenageando pessoas que se dizem crente. Não, irmãos. Jesus falou, não, o mundo vai te odiar. Toda pessoa que agrada a Deus, o mundo vai te odiar. Porque o que está dentro dele é ao contrário do que está dentro de nós. O que está dentro de nós é o Espírito Santo. O mundo não se agrada. Chega perto de você, pega a faísca. Ah, não vou com a cara daquela pessoa. Glória a Deus. Isso é muito bom. Por quê? Isso mostra que você tem luz. Quando Jesus chegava num lugar, as pessoas queriam já dar, os fariseus, os escribas, pegavam pedra na mão para tentar apedrejar, porque não ia com a cara de Jesus. Claro, ele falava a verdade, ele se comportava conforme a verdade, ele falava o que tinha que falar, ele ensinava o que era a verdade. E isso incomoda o mundo, incomoda as pessoas que estão servindo a Satanás. Então, a primeira coisa que nós temos que buscar, né? Não podemos buscar o reino de Deus somente pelos seus benefícios. A bênção e a provisão são partes naturais e fundamentais de quem vive no reino de Deus. Mateus 6:25. Então, irmãos, você ter as coisas, isso é um direito nosso. Jesus conquistou todas as bênçãos na cruz do Calvário. Olha o que diz aqui. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida. O Senhor diz, olha, a vida de vocês, fique sossegado. E aí, você vê o que as pessoas hoje, irmãos? Se preocupando. É o que mais as pessoas se preocupam é com a sua vida, principalmente com esse negócio aqui chamado dinheiro. É o que mais as pessoas, o que move as pessoas no mundo é o dinheiro. Tudo tem dinheiro, tudo tem dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas, tudo que elas estão fazendo, a preocupação, no fundo, vai ter um dinheiro. Claro, algumas questões não, mas pode ver que a humanidade, politicamente falando, né, tudo tem o abençoado dinheiro envolvido. Por quê? Porque as pessoas não vivem o reino de Deus. Quem vive no reino de Deus não está preocupado com dinheiro. Por isso que muitos pais deixam a sua casa, deixam a sua família somente para trabalhar. Trabalham, deixando seus filhos. E quem cria os filhos? Televisão, Netflix, joguinhos, né? Esses estão criando os seus filhos. Avó, avô. Não estou falando mal do vô, avó, mas avô e avó, eles são pai e mãe duas vezes, né? Então eles deixam os filhos fazerem aquilo que não deveriam. Eles não têm limites, não põem limites. E nós temos que ter limites. Criança que não tem limite vai dar problema para você no futuro. Então o que está acontecendo? As pessoas estão se preocupando muito. O reino de Deus, Senhor, esquece aí de preocupação. Não se preocupe com a sua vida. Quem se preocupa com a nossa vida é Deus, irmãos, é o Pai. Nós perdemos essa visão. Nós vamos entender por quê. Quanto ao que comer ou beber. Por quê? Comer e beber precisa comprar, né, irmãos? Nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir, também precisa de dinheiro. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Então o Senhor diz, olha, existem coisas mais importantes do que o material, que é o espiritual, a sua vida. Agora, você acha que Deus, qual é o pai, a mãe aqui, que vai deixar de cuidar dos seus filhos? A palavra do Senhor diz, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Ainda mais o Pai que está no céu te dará o Espírito Santo. Agora, quem que é esse Deus, esse Pai que você diz
que serve, que faz com que você vive preocupado. Hoje o grande problema dentro da igreja é por causa de paternidade. Os pais hoje, essas gerações que nós estamos vendo de uns 20 anos para cá, irmãos, não sabem ser pai, não sabem ser mãe. São pouquíssimas pessoas. Eu digo, somente aqueles que estão seguindo pela palavra de Deus vai conseguir ter uma família estruturada. Vida de pastor está uma bagunça por aí. Pastor se divorciando, pastor fornicando, pastor com filhos fora de casamento. Mas por quê? Porque as pessoas não entendem o que é o reino de Deus. Não entendem o que é um casamento, não entendem o que é uma família. Buscar o reino e a justiça anula, olha, isso aqui vai deixar vocês desesperados. O que é isso? Presta atenção. Buscar o reino e a justiça anula a motivação de trabalhar para viver. Quem busca o reino de Deus não trabalha para viver. Trabalha, mas não para viver. Trabalhar faz parte de todo mundo, amém? Mas ele não está trabalhando porque ele precisa trabalhar para viver. Não, para viver nós precisamos de Deus. O trabalho faz parte da vida de todos nós. Nós trabalhamos, claro, precisamos ter o dinheiro, mas não é a motivação para nós vivermos o trabalhar. Para muitos é. Se eu não trabalhar, não consigo viver. Se eu não trabalhar, não vou ter comida. Se eu não trabalhar, claro, precisamos trabalhar para comprar todas essas coisas, mas não é a nossa motivação. Não deve ser a motivação de uma pessoa que vive no reino de Deus. E qual será? Trabalhar sim, mas a favor do reino. E os bens virão até nós. Primeira coisa, irmãos, quem trabalha por o reino de Deus, nunca faltará trabalho aqui na terra. Quem trabalha para o reino de Deus, nunca vai faltar dinheiro para comprar aquilo que você quiser. Quem trabalha para o reino de Deus, nunca vai faltar nada na sua casa. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu nunca vou passar fome de nada, nunca vai faltar nada. Por quê? Porque quem está no reino de Deus não tem falta de nada, não tem medo de nada, não vive uma vida desesperada como muitos estão vivendo aí. Outra coisa, como Deus acrescenta? Buscar em primeiro lugar todos, o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão o quê? Então, como que isso acontece? Como é que Deus, o que Deus pede, para que Ele possa acrescentar as coisas na nossa vida? Deuteronômio 30, versículo 8. Para que isso aconteça, nós temos que aprender dois princípios. O primeiro, o princípio da obediência. E o segundo, o princípio do acréscimo. Como que é isso? Vamos entender? Vai até o versículo 10, tá? Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que dou a vocês hoje. Irmãos, esse povo aqui estava há 40 anos no deserto, tinha saído do Egito, tinha vivido tudo. Moisés, depois vocês leem lá, vocês vão entender isso. E Deus fez uma nova aliança, renovou a aliança com este povo, porque esse povo passou por muitos problemas, dificuldades. Aqui, eles já estavam prestes a entrar na terra prometida. Deus foi lá e fez um renovo na aliança. E toda aliança que Deus fez conosco, o primeiro princípio chama-se obediência. Sem obediência, não adianta. A quê? A palavra de Deus. Eu li tudo? Então o Senhor, o seu Deus, abençoará. Quem que abençoa é Deus, irmãos. O que as suas mãos fizerem. Tem para entender? O seu trabalho vai dar certo. Por quê? Porque primeiro você obedece a Deus. Quem não obedece a Deus, você não tem garantia de que o seu trabalho vai dar certo. Ele pode ser, eu creio, e eu vejo isso, porque eu prego o evangelho há quase 30 anos. Eu vejo isso. Há um limite. Lembra que nós pregamos semana passada? Preste atenção na mensagem que eu coloquei, que nós pregamos semana passada. Irmãos, o ímpio, ele tem um limite, prazo de validade. Então, todo o seu trabalho que é feito fora do padrão, ele tem um prazo de validade. Vai chegar um dia
que você vai ter que prestar conta. Se você não prestar conta, os teus filhos vão prestar conta. Se os teus filhos não prestar conta, os teus netos vão prestar conta. Se os teus netos não prestarem conta, os seus bisnetos. Eu visito a maldade dos pais nos filhos. Irmãos, não adianta você trabalhar fora do padrão. A obediência de Deus em primeiro lugar e a obediência dos homens também. Não adianta você sonegar, não adianta você roubar, não adianta você mentir, você vai prestar conta de tudo que você está fazendo. Vai chegar o dia, tem decretos que Deus fez. Eu preparei essa mensagem sexta-feira para trazer, não pude chegar na hora para pregar. Tive um outro compromisso, minha esposa pregou aqui sexta-feira. Existem decretos em nossas vidas que são períodos onde esses decretos, está na palavra, eles são acionados quando você chega naquele período. E para cada caso, você tem um decreto na sua vida. Vai chegar um período que você vai ser julgado. E aquele julgamento vai trazer absolvição ou condenação. Lembra-se da mensagem que eu dei, que nós estamos no reino de Deus, você está diante de um grande tribunal. Nós temos um acusador chamado Satanás, que está dia e noite diante do trono de Deus nos acusando. Diante do trono de Deus. Vocês viram o que aconteceu com Jó. As pessoas falam que Jó não teve pecado. Irmão, precisam ler mais a Bíblia. Jó, capítulo 32 em diante, você vai encontrar todos os pecados de Jó. E ele mesmo confessa lá no Jó 42. Senhor, eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Quer dizer, ele era um religioso. Tudo que ele fazia era ritual, não era algo de coração. E aí, veja o que o Eliú pregou, vocês vão entender quais são os pecados que o Jó cometia. E tinha muitos. Tanto é que Deus permitiu Satanás tocar em tudo que ele tinha. Na vida não, porque ele tinha um coração voltado a Deus, ele cria em Deus, só que ele não conhecia o Deus que ele servia. Como muitos hoje na igreja não conhecem Deus. Muitos vão chegar no último dia, lá no dia de julgamento, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos e até profetizei. Aconteceu tudo. O Senhor vai dizer abertamente, eu nunca vos conheci. Vós que praticais o quê? Iniquidade. Eu já preguei aqui sobre a iniquidade de Jó, as iniquidades de Jó, está tudo no livro de Jó. Mas as pessoas leem só o primeiro e o segundo capítulo. E quando elas passam por um problema, diz que é provação de Deus. Que provação de Deus? É legalidade que Satanás tem e ele vem matar, vem roubar e vem destruir. E não adianta. O reino de Deus é justiça. Justiça trabalha na legalidade, dentro da lei. A Bíblia diz que maldição sem causa não existe. Se existe um problema, existe uma legalidade. E vamos atrás. A legalidade, às vezes, não é do tempo presente. A legalidade pode estar vindo de geração em geração ainda e está na tua família. E você precisa quebrar isso. Então, voltando aqui, versículo ainda 9, né? Abençoará os que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, olha lá, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se é condição, vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos, decretos que estão escritos neste livro da lei, a palavra de Deus. E se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma. Essa é a condição para que o reino de Deus supra todas as suas necessidades. E vamos entender mais isso. Então, o primeiro princípio que nós temos que entender é o princípio da obediência. Se você não obedece, você não tem direito ao reino de Deus. Tudo que você conquistar vai ser por esforço próprio. Esforços próprios, irmãos, o próprio Satanás tem autoridade sobre a sua vida. Porque quem vive do reino de Deus, aquilo que Deus te deu, o diabo não pode tocar. Ele nunca vai poder tocar, a não ser que você entregue a ele. Mas aquilo que Deus te dá, pode ficar sossegado. Nunca você vai perder. Mas aquilo que você conquistou com seus esforços, fora do reino de Deus, Satanás, ele tem autoridade. Amém? Principalmente quando a pessoa ela não é fiel no dízimo e na oferta. Que é o que nos garante o quê?
a proteção contra o devorador. Mas isso é caso para outro dia. Como Deus acrescenta? Pela obediência e pelo princípio do acréscimo. Esse povo viveu 40 anos como nômades, né? Deus promete uma nova aliança e prosperá-los, mas com uma exigência: se obedecerem. E qual que é o outro princípio do acréscimo? Apenas adorar a Deus. Presta atenção nisso, irmãos. O que me chama a atenção é esse finalzinho aqui. Se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. A alma é a parte pensante. Não adianta você orar. Não adianta você louvar. Não adianta você adorar. Por quê? Porque temos que romper também com o pecado, irmãos. Temos que romper o pecado que está, as legalidades que estão ainda na nossa vida. E todos nós vamos passar para o resto da vida buscando. Haverá sempre uma coisa que você deve tirar da sua vida. Isso nós temos visto e fazendo em nossas vidas, e em vidas que nós temos ministrado. Nunca vai parar, porque nós somos imperfeitos. Se você quer galgar coisas grandes, ou coisas melhores, ou coisas diferentes, saiba que você vai ter obstáculos. Algo dentro de você. Você só não tem, porque precisa ser tirado. Presta atenção, buscar o meu reino e minha justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por que ele não acrescentou ainda na sua vida? Porque há algo na sua vida que impede. Isso aqui eu consegui. Tem uma pessoa, um empresário. O empresário, ele vai lá, ele abre uma empresa uma empresa de qualquer coisa, fazer roupa. Prospera. Por quê? Ali não tem nada que impede dele prosperar. É só se firmar, é só buscar mais conhecimento, que aquilo vai crescer. Aí você vai na área sentimental. Não consegue ser feliz. Vai na área da saúde. Não consegue. Por que só numa área ele consegue crescer, na outra área não? Porque naquelas áreas onde a pessoa não consegue desfrutar do reino de Deus, tem um impedimento, tem pecado. Aí a pessoa ora, a pessoa louva, vem na igreja. Aí chega um absurdo, irmãos, de pessoas querendo fazer a obra de Deus para ver se Deus abençoa a vida dela. Eu vou trabalhar para Deus para ver se Deus me abençoa. Eu já vi muito disso também. Então vamos entender isso. A provisão será através do princípio do acréscimo. Como que isso acontece? Primeiro, tudo que necessitamos para sobreviver é obrigação do rei. Mateus 6,31. Presta atenção. Tudo que você precisa ter na sua vida não é sua obrigação de ter e conquistar. É obrigação de Deus te dar. Você está obrigando Deus? Não, Ele prometeu. Está aqui, ó, Ele falou isso. Não sou eu que estou obrigando Deus a me dar. É obrigação dEle. Mas Ele não dá para qualquer pessoa. Ele só dará àquele que obedece e àquele que pratica a sua justiça. Aquele que conhece realmente os princípios de Deus. Portanto, não se preocupe. Ele falou, olha, ele que disse, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Você sabe quem são os pagãos? Os religiosos. Aqueles que ficam buscando bênção na igreja. Ficam orando para Deus para pegar, Senhor, me dê isso, O Senhor nunca disse que não ia te dar nada. Ele falou que ia te dar todas as coisas. Mas por que Ele não está dando? Porque há um impedimento na sua vida. E Ele disse, olha, pois os pagãos, os religiosos, é quem corre atrás dessas coisas. Corre atrás. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Senhor já sabe de tudo que a gente precisa, irmãos. Então, a obrigação de dar algo para nós é o Pai que dá. Quem que dá as coisas para os filhos? Quando eles estão dependentes dele. Enquanto o filho for dependente do pai, quem que dá as coisas? Os pais.
Nós somos dependentes de Deus ou não? Então, quem tem a obrigação de nos dar todas as coisas? E Ele tem prazer de fazer isso? Pai. Só que Ele criou as suas regras. Ele criou a maneira de nós alcançarmos, né? A obediência em primeiro lugar, a retirada de toda legalidade, para que as coisas nos sejam acrescentadas. Ele disse isso. Agora, um rei tem interesse de garantir o bem-estar dos seus súditos. Se nós olharmos naquelas historinhas infantis, o rei, a rainha, os verdadeiros reis e as rainhas, eles sempre quiseram o bem dos seus súditos. Agora, os reis maus, né, as rainhas más, elas sempre escravizaram os seus súditos. O nosso rei é aquele que quer o bem do seu povo. A alegria do seu povo é a alegria do seu reino. A prosperidade do seu povo é a prosperidade do seu reino. E tudo isso em diante. Então, Deus ele tem prazer de nos dar, o Pai, nosso Rei, tem prazer de dar a nós tudo que nós precisamos. Por isso que ele falou, não se preocupem. Isso é coisa, eu que quero dar para vocês, eu vou dar para vocês, eu que tenho que te dar. As coisas que vêm de Deus, irmãos, não tem nenhum trabalho. As coisas que vêm de Deus não tem sacrifício. As coisas que vêm de Deus são naturais. Você vai num lugar onde você nem imaginava, vem de pessoas que você nem imaginava, portas se abrem onde você nem imaginava. As coisas acontecem assim naturalmente, quando você vê, você já tem. Em tudo, todos os setores. Eu não vou me alongar aqui, porque eu tenho mais coisa aqui para ensinar. Em todo setor, na vida sentimental, Deus ele te leva para um lugar para você conhecer aquela pessoa e acabou. Ele traz aquela pessoa para você. Deus está preparando aquela pessoa. Não se preocupe. Ah, mas eu estou ficando velho. Ah, eu estou ficando velha. Irmão, Sara teve filho com quantos anos? Presta atenção. Agindo Deus, quem impedirá? Agora, a pessoa que quer fazer as coisas acontecer, Deus fala, então, seja feita a sua vontade, porque eu não estou nesse negócio. Deus está no negócio quando nós somos dependentes dEle. Voltando. Apenas onde eu falei aqui. O nosso propósito no reino de Deus é difundir o conhecimento e a influência do reino. Agora, preste atenção que agora eu vou mostrar uma coisa que vocês talvez nunca prestaram atenção, e se prestaram, talvez esqueceram um pouco e não estão praticando. Deus nos deu um propósito só. A única coisa que eu devo fazer para que essas coisas aconteçam na minha vida, difundir o reino de Deus aqui na terra. Ele nos elegeu como embaixadores do reino de Deus. O que é um embaixador? O embaixador vai para um outro país, divulgar o país dele, trazer a economia do país, demonstrar o que o país pode entregar para ele. Olha, lá nós temos cultivo de banana, lá nós temos cultivo de sal, tudo. E você está precisando do quê? Estou precisando disso. Então, o embaixador é o representante daquele país nos países. E lá ele fica cuidando de todos os interesses do país origem no país onde ele está habitando. Por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele trata dos interesses do Brasil lá nos Estados Unidos. E ele mora lá. E qualquer coisa que precisarem dos Estados Unidos, vão lá, chamam o embaixador, olha, nós estamos precisando disso, tal, queremos isso, tal, tem, ó, nós estamos com um pessoal teu aqui que invadiu, tal. Então se resolve lá na embaixada do país. Assim também somos nós. Aqui é uma igreja, a igreja, não somos igreja, isso aí o pessoal inventou e pegou, pegou. E nós não somos igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Igreja é isso que nós estamos vivendo aqui, a reunião. Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, eu estarei no meio de vocês. O Senhor está aqui hoje falando através da minha pessoa, pregando a palavra, ensinando a palavra dele. E vocês estão ouvindo. E o Espírito Santo que está dentro de você, porque você é um templo, você está captando a mensagem do reino. Para quê? Para que quando você sair desta igreja, lá fora você venha cumprir aquilo que Deus te mostrou e te ensinou hoje. Amém? Isso é reino de Deus. E hoje as pessoas trouxeram uma religiosidade. As pessoas vão na igreja atrás de revelação,
As pessoas vão na igreja atrás de cair não sei o que lá, subir não sei o que lá, rolar não sei o que lá, como se... Eu nunca vi Jesus fazendo isso, irmãos. Eu vi Jesus falar, eu vim cuidar dos negócios do meu Pai. Ele veio como um diplomata. Ele veio cuidar das coisas do reino. Então, viver no reino, a nossa obrigação é difundir o reino de Deus para as pessoas. Quanto mais pessoas aprenderem e darem ouvido ao reino de Deus e à justiça, mais as pessoas vão ter. O Senhor prometeu isso para nós. E Ele disse, Jesus disse, não sou eu só voltarei quando o evangelho do reino for pregado a todos os lugares. E hoje não se pregam mais o reino de Deus, por quê? Porque eles não querem que Jesus volte. Satanás não quer que Jesus volte. Satanás não quer, então ele tirou isso da igreja, para que a igreja não difunda aquilo que é obrigação. A igreja tem a obrigação de difundir esse reino. Eu vou mostrar para vocês. Então, nosso propósito no reino de Deus é difundir o conhecimento e a influência desse reino na vida das pessoas. Mateus 6, versículo 9, versículo 13. Todo mundo conhece, já rezaram muito. Vocês orem assim, Pai nosso que estás aonde? No céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Mais um. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Entendeu? Quem que dá? É Deus. Mas nós temos que trazer o reino dele. Mais um. Perdoa as nossas dívidas. Se tiver pecado, nós não temos direito de comer pão. Deus não vai dar pão. Primeiro, ó Senhor, perdoa os nossos pecados. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Assim como perdoamos aos nossos devedores, aqueles que fazem um erro contra nós. E não nos deixe cair em tentação. O que é a tentação? A visão do mundo. Muitos crentes estão tendo visão do mundo. Estão trazendo a visão do mundo para dentro da igreja. Aqui não é lugar de nós fazermos festas. Aqui não é lugar de nós trazermos o mundo para... festa junina gospel. O povo de Deus está colocando piercing, está colocando tatuagem, está fazendo tudo, está comendo comida consagrada a demônios. Não, eu só vou orar. Não! O Senhor abomina essas coisas. Leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia, Deus abomina tudo aquilo que foi dado e dedicado a um outro Deus. Tudo aquilo que pertence, a partir do momento que aquilo é consagrado, é dele. Não tem como você desconsagrar, somente a pessoa que consagrou. E você vê o crente fazendo essas coisas. Vamos lá. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para... Amém. Glória a Deus. Ele é o poderoso. O reino é dele. Eu fui convidado para participar. Quando eu aceitei Jesus, eu fui convidado pelo rei, através do espírito dele, a ser participante agora do reino dele e ser filho dele. Ele falou, você aceita Jesus? Aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador. Amém. Só que agora você vai fazer parte do meu reino, vocês são povo meu, povo escolhido. Vocês vão ter que tirar tudo essas coisas do mundo que vocês tiveram até hoje. Quem nasceu dentro da igreja, não, né? Já tem o entendimento. Mas a maioria vem do mundo. E para quê? Para que vocês possam desfrutar do meu reino. Você tem que passar por uma limpeza, irmãos. E por isso que eu não acredito em lugares que falam do reino de Deus e não faça libertação. Sem libertação, você não vai desfrutar do reino de Deus. Porque o pecado, a iniquidade, impede de você desfrutar do reino de Deus. Perdoa os nossos pecados. Eu pedi perdão, mas e a legalidade? Você tirou? Por que o crente ainda sofre? Eu acho, agora até a Bíblia eles estão mudando, né? Romanos 10, 8, né? 10, 1. 8, 1, desculpa. Põe lá 8, 1, Romanos 8, 1. Eles estão mudando a Bíblia, irmãos. Pode pegar a Bíblia de agora é assim, ó.
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todas as Bíblias que vocês comprarem agora está assim. Está errado isso. Põe a verdadeira. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa aqui é a tradução verdadeira. Mas por que tiraram isso? Para que agora todo mundo aceitou Jesus é salvo. Todo mundo que frequenta uma igreja, todo mundo que se batizou é salvo. Aonde, irmãos? Aonde? Você tem que se livrar das condenações, das legalidades. Você não pode mais viver na carne, você tem que viver pelo Espírito. O Espírito de Deus, comandado por Deus. Mateus 6, versículo 9 e 10. O foco das nossas orações, irmãos, é isso aqui. Vocês orem assim. Eu oro. Como que você ora? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, nós glorificamos o Deus. Mas o segredo é aqui, ó. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade. Não é o meu desejo. É a sua vontade. É o que Ele quer. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, me dê aquilo. Senhor, eu preciso disso. Senhor, tudo bem, Ele já sabe do que você precisa. Mas eu preciso trazer o reino dEle. Como que eu trago o reino dEle? Obedecendo, tirando todas as legalidades da nossa vida. Eu tenho que ter isso em mente, o reino de Deus. Se há um impedimento, porque algo, às vezes não existe, mas a sua fé também não colabora. A fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Ouça isso aqui, presta atenção nisso. Quem trabalha para a expansão do reino de Deus, Deus te chamou, irmãos, não para ser membro de igreja, para ser ovelhinha de Jesus. Não. Deus te chamou com uma missão, expandir o reino de Deus aqui na terra. Ponto. Cada um foi chamado de um jeito. Uns vão pregar, vão ter igreja, outros vão conservar o ambiente, vão trabalhar dentro da igreja, outros vão patrocinar esse reino de Deus, vai patrocinar, e assim por diante. Cada um tem uma missão, mas tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a expansão do reino de Deus. Eu estou trabalhando na minha empresa, mas para quê? Para a expansão do reino de Deus. Não, é para eu comer, para eu ter dinheiro para pagar minhas contas. Você está fora do reino de Deus. O propósito de eu trabalhar é para a expansão do reino de Deus. Por quê? As coisas Deus vai me dar. Nunca vai faltar trabalho. Nunca vai faltar cliente para mim. Nunca vai faltar cliente para você. O seu negócio nunca vai fechar. Porque o propósito daquilo é para expandir o reino de Deus. Eu vou patrocinar, eu vou pregar. O que aconteceu, o que aparecer para a expansão do reino de Deus, eu vou fazer. Olha isso aqui. Quem trabalha para a expansão do reino de Deus, não buscando bens, mas influenciar pessoas, o salário será. Qual que é o salário daquele que busca a expansão do reino de Deus? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Quem vive no reino de Deus não vive preocupado com coisa alguma. Todas as coisas. Esse ano aqui eu estou precisando trocar de carro. Senhor, estou precisando trocar de carro. Estou precisando trocar de carro. Eu realizo o desejo do coração do... Assista a mensagem, quem é o justo? A anterior a essa. É só desejar, irmãos. Vocês já viram aqueles desenhos? Aqueles filmezinhos que a pessoa deseja e acontece? Nada vem do... Quem está no reino é só desejar. E o que vai acontecer? Agora, o tempo é outra coisa. Eu não sei se vai demorar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano. Mas tudo vai acontecer. O marido vai vir, a esposa vai vir, você vai casar, o emprego que você sonhou vai vir, porque Deus quer realizar o desejo do teu coração. Ele quer. Eu sou o Senhor que realiza o desejo do coração dos meus justos. Eles trabalham para a expansão do meu reino na terra. E eu quero retribuir a eles. Nós vamos ver isso na Bíblia, que Deus retribui todos aqueles que querem expandir o reino de Deus. Vos serão acrescentados. A provisão é o sobreproduto da obediência. Obediência.
Então, obedecer, o que vai resultar? Naquilo que você necessita. A provisão daquilo que você necessita. Isaías 29, 13. Obediência. É muito mais, presta atenção nisso. O que é obedecer? A gente acha que é não pecar, é não falar mal dos outros, é ir na igreja, dar o dízimo, dar a oferta. Obedecer é isso, é não mentir, é não roubar. Não é só isso, irmãos. Obedecer é muito mais profundo do que isso. É muito mais que cumprir regras ou mudanças. Não, agora eu não vou mais naqueles lugares, agora eu só vou na igreja, agora eu sou santo, agora eu falo aleluia, eu falo glória a Deus agora, então agora eu sou crente, né? Não, é muito mais profundo que isso. Podemos mesmo, obedecendo, ter um coração rebelde e desobediente. Olha aí, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Xiii! É o que mais tem dentro da igreja. Você vê a pessoa cantando na igreja, não tem nem vontade de cantar. Ai, não vai acabar logo esse louvor? Porque quem está louvando o Senhor, o Rei, está feliz, irmão. Você está diante de Deus, você está cantando para Ele, você está louvando a Ele. Você está adorando o verdadeiro Deus. Nossa, hoje o pastor está pregando mais que o homem da cobra. Está preocupado com o tempo, não quer ouvir Deus falar com ela. Ela tem coisas mais importantes. Irmão, se você tem coisas mais importantes do que estar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ouvindo a palavra de Deus, o seu coração não é do reino de Deus. Porque nós que somos do reino de Deus, nós queríamos estar sempre ouvindo Deus. Não, mas vai atrás de revelação. Eis que Deus manda. Quem disse que é Deus que está falando? Quem disse que é Deus que está falando? Você tem certeza disso? Está falando o que eu quero. Está falando de coisas que só eu sei. O diabo sabe de tudo que acontece na sua vida. Vocês esqueceram disso? Que Satanás está ao derredor, bramando como leão, para poder te tragar. Você sabe disso? E está te acusando de noite diante do trono de Deus. Obediência que libera a provisão do reino vem de um coração obediente. Coração, não apenas o que eu faço. Eu posso estar aqui pregando o evangelho, irmãos. Eu posso aqui estar falando bonito. Eu posso estar aqui fazendo uma oração que faz você chorar. Mas o meu coração está dizendo, quando é que os tontos vão dar dinheiro para mim? E aí? E tem muitos que fazem isso. Ai desses que estão fazendo. Ai desses que pregam o evangelho por causa de dinheiro. Ai desses que usam do dinheiro da igreja para fazer coisas erradas. Ai desses vão prestar conta com o Senhor. Isso aqui é a expansão do reino de Deus. E Deus confiou um ministério. Você é o representante de Deus, você é o embaixador, você, pastor, você é embaixador de Deus aqui na terra. E todas essas vidas que Deus te deu para você cuidar, você vai prestar conta delas. Vai ser o dia de julgamento. Mas, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei o cramunhão, o paralítico andou, a minha igreja tinha 50 mil membros. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu nunca vos conheci. E vai ter muitos desse jeito. Iniquidade vai acabar com muitos ministérios. Por isso que igreja não muda a vida de ninguém. Igreja é a junção dessas pessoas naquele momento de reunião. Depois que saímos daqui, somos templos do Espírito Santo. Nós temos que ser noiva. O Senhor vai vir buscar a noiva. Não vai buscar membro de igreja, pastor de igreja. Pode ter um nome que for, irmãos. Olha, irmãos, a gente sabe de cada coisa que acontece. Eu só não exponho porque falar mal de um pastor, denunciar alguma coisa errada, é falar daquilo que eu faço. É falar mal de mim também. Quando eu acuso alguém, quando eu aponto o pecado de alguém publicamente, às vezes a gente conversa particularmente com certas pessoas,
Eu estou expondo, irmãos, o evangelho para muitas pessoas, o escândalo. A Bíblia diz, é impossível não vir os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Hoje tem pastor que tem que ser adorado. Tem pastor que é mais adorado na igreja, tem líder que é mais adorado que o próprio Jesus. Porque ele é o melhor. Se ele falou, está falado. Gênesis 3,17. Aliás, eu coloquei Jeremias 17,10. Não, rapidamente. Hoje eu estou atrasado. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente. Primeiro ele faz isso, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Deu para entender? Primeiro ele olha para o coração, para o teu pensamento. Aleluia, aleluia. E o coração falou, estou com fome, eu estou com fome. Que hora que vai acabar essa bagaça? Eu quero ir embora. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, pão. Pastor, glória a Deus. Como que está o teu coração? Como estão os seus pensamentos quando você está fazendo aquilo que você diz que é para o rei? Rapidamente agora, irmãos. Gênesis capítulo 3, 17. Olha isso aqui. Nós fomos criados para realizar tarefas celestiais que pertencem ao reino de Deus. Deus não criou a gente para ficar trabalhando, não, irmãos. O que é isso? Não. Deus criou a gente e nos chamou para fazermos a obra dele aqui na terra. Olha isso aqui. E ao homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, agora veio o sofrimento. Por quê? Porque pecaram. O Adão tinha que trabalhar, irmão? A Eva tinha que trabalhar, lavar a louça, lavar a roupa, limpar a casa? Não. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Mais um. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se da planta dos campos. E com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Agora nós fomos condenados a trabalhar, nós somos em condenação. Mas aí veio um tal de Jesus aqui na terra. Deus enviou o filho dele lá, falou, vai lá, filho, acaba com isso. Ensine a eles sobre o reino de Deus, que eu me comprometo e dar tudo para eles, se eles voltarem para mim. E você será o caminho, e você será a verdade e a vida para eles. Sem você, não vou aceitar ninguém no meu reino. Se eles aceitarem vocês como Salvador, e cumprir as regras, obedecer, eu vou aceitá-los de volta para o meu reino. E tudo que eles trabalharem, eles vão ter que continuar trabalhando, mas não terá mais que viver sofrendo. Tem gente que tem que trabalhar em 3 empregos, parece o pai do Cris. Meu marido tem 2 empregos. Eu odeio o Cris, né? O marido tem 2 empregos. Irmão, você não precisa ter 2. Um só vai dar sustento para toda a família. A esposa não precisa trabalhar não, viu, esposa? Porque teu marido vai ser suficiente na tua casa. Teu casamento não vai faltar nada. Os seus filhos não vão estudar nos melhores colégios, vão ter as melhores roupas, você vai ter um bom carro, você vai ter uma boa casa. Por quê? Porque Deus vai cuidar de você. Mas por que aconteceu essa maldição? Porque eles desobedeceram a palavra do Senhor. E quem está no reino de Deus, a primeira coisa que ele aprende é obedecer a palavra do Senhor. É o princípio da obediência. Vou correr. Cristo chama atenção para os pássaros. Volta lá em Mateus 6, 25. Olha isso aqui, lindo. Mateus 6, 25 a 27. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida. Irmão, ele mandou não se preocupar, é mandamento isso. Então, eu não vou me preocupar mais. Isso é difícil colocar na mente das pessoas. Está contaminado. O mundo, o diabo te contaminou. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam, nem celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Irmão, presta atenção.
Deus não está deixando faltar nada para os passarinhos. Olha para o passarinho, que inútil. O que eles fazem? Só voa. Voa e reproduz, voa e reproduz, voa e reproduz. Ele não deixa faltar comida para os bichinhos. E vocês, que são a minha imagem e semelhança, volta mais 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A nossa preocupação inútil, preocupação é inútil, porque a tua preocupação não resolve nada. A tua preocupação faz você sair do reino de Deus. Presta atenção que eu escrevi aqui uma observação. Eu tenho 5 minutinhos e vou correr. Cristo chama atenção para os pássaros. Não trabalham e não passam fome. Eles vivem para voar. Não ajuntam dinheiro. Não tem problema de coração. Não tem problema de pressão alta. Não tem problema de nome sujo no Serasa. Não tem câncer. Não tem doença alguma. Por quê? Os pássaros não tentam ser cachorro. Os pássaros não tentam ser cachorro. Eles vivem como pássaro. Você não tem que tentar ser Deus. Você não tem que tentar suprir a sua necessidade, porque quem supre a sua necessidade é Deus. Os pássaros não tentam ser cavalo, cavalo não tenta voar. Cavalo não tenta, não fica se estressando para voar. Não tente buscar aquilo que você não foi chamado. Nós fomos chamados para expandir o reino de Deus. E ele falou, eu vou cuidar de vocês. Daniel 7,18. O reino é a nossa herança. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todos sempre. O reino não existe membro. Não existe membro do reino de Deus. Você é membro de uma igreja. Mas do reino de Deus não. Existem súditos. Sim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu gosto de ouvir Abraão e Moisés. Quando Deus falava, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Isso é bonito. Eu gosto de ouvir isso. Aquele que não se sujeita à autoridade nunca vai herdar o reino de Deus. Você não se sujeita à autoridade onde você trabalha. Você não se sujeita à autoridade do município que você mora. Você não se sujeita às autoridades do país que você mora. Você não se sujeita à autoridade dentro da tua casa, que é teu pai. Você não se sujeita à autoridade da tua igreja, que é o teu pastor. Essa semana eu peguei uma. Eu disse, não faça, fez. Teve problema. Cabeção, por que desobedece? Deus vem fazer a pergunta, a gente dá a resposta e vai lá e faz o contrário, porque ela achou que tinha que ser daquele jeito. Tomou na cabeça. Para que existe pastor, irmãos? Aquilo que Deus não está conseguindo falar com você, eu creio que vai nos usar também. Por que eu venho para a igreja? Para ouvir Deus falar comigo. Mateus 20, versículo 20. No reino de Deus, seus serviços são avaliados e o seu sucesso dependerá do seu serviço prestado para o reino. Isso aqui é muito interessante. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os filhos e prostrando-se fez um pedido. A mãe de Zebedeu, a mulher. O que você quer? Perguntou a ele, Jesus. Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Pode vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Então, aqueles que são merecedores, aqueles que quem vai decidir isso é o Pai. Hoje a gente quer ter posições, hoje a gente quer receber as coisas, ou seja, nós não nos colocamos como Deus quer que nós nos coloquemos. Ou seja, no reino de Deus, seus serviços vão ser avaliados. Tudo que eu faço, eu sou avaliado, sabia? Todas as vezes que eu venho para a igreja pregar, eu estou sendo avaliado pelo meu rei. Existem os anjos aqui, existe um anjo anotando tudo, colocando no livro da minha vida. Fulano de tal, o apóstolo Luiz Carlos, dia 10 de outubro de 2021, ele pregou sobre o teu reino. Sexta-feira ele tinha que pregar o evangelho, mas ele não pôde, porque ele teve isso.
Tá bom. Peguei um atestado médico para justificar. Então, o que acontece? Nós somos, ele orou de madrugada às 3 horas, porque ele marcou, tem a torre, e ele tem todo dia 9 às 3 horas da manhã, ele ora das 3 às 4, intercedendo pela família no estado de São Paulo. Ele cumpriu como ele falou. Ele falou que ia segunda-feira fazer a visita lá na casa do Mauro, e ele não foi. Falhou. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Fora disso, é uma procedência, legalidade para demônios entrarem na sua vida. O que você fala, você tem que cumprir. Pelas suas palavras será condenado, pelas suas palavras serão abençoados. A palavra tem poder no mundo espiritual. Antigamente era assim. Eu vou te pagar tal dia a pessoa estava lá e pagava. Eu lembro que meu avô contava que eles trabalhavam, iam lá na venda, pegavam todos os mantimentos, só ia pagar na colheita. Naquela época chovia na hora certa, eles sabiam que hoje não tem como fazer isso. Hoje nem dando RG, CPF, registrando em cartório, não tem mais condições. Mateus 20, versículo 24. A escolha do rei não a escolha sempre será do rei, nunca de Jesus. Os discípulos se irritaram com isso. Quanto os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? No reino de Deus, ao contrário. Quanto mais gente você serve, mais você recebe do reino de Deus. Mais você é servido pelo reino de Deus. Quanto mais você expande o reino de Deus para outras pessoas, você der condição para elas conhecerem o reino de Deus, né? Cuidado, irmãos, às vezes você patrocina uma obra que não expande o reino de Deus, só prega a palavra. Pregar a palavra, todo mundo prega, mas está falando do reino de Deus? Está ensinando as pessoas a viverem ao reino de Deus? Estou terminando. Jesus respondeu: no meu reino não se alcança a grandeza com base de associação pessoal, mas sim pela qualidade de serviço prestado uns aos outros. Por isso que ele diz: amar a Deus sobre todas e o teu próximo. Qual é o serviço que você está prestando do reino para o teu próximo? Eu não gosto de ganhar pessoa, não vou ganhar no fulano, eu não perdoo, não quero ver a cara daquele fulano. Esse é um serviço. Jesus falou isso, irmãos? Jesus viveu dessa maneira? Quantas vezes você deve perdoar o teu irmão? 70 vezes. Teu irmão, mas ele nunca falou o pessoal do mundo. Tem gente que generaliza. Você perdoa, mas você não tem obrigação. A obrigação que eu tenho com a pessoa do mundo é levá-las a conhecer o reino de Deus. E quando ela se tornar meu irmão, nós vamos ajudar um outro e vamos acrescentar. Então eu não tenho aqui obrigação, irmãos, a não ser de amar o próximo, é levar o evangelho àquelas pessoas, o evangelho do reino. É trazer essas pessoas a conhecer o reino de Deus. Eu preciso falar nisso. Eu sei que vai atrasar 5 minutinhos, mas eu preciso falar. A religião ensina as pessoas a buscar a Deus para terem as coisas. Vem aqui que você vai ser abençoado. A tarde da bênção. 7 vezes a campanha do... Irmão, isso é religião. Eu nunca vi Jesus mandar dar 7 voltas em volta não sei de onde. Fazer 7 semanas, pegar o lenço ungido, pegar a coroa ungida. Nunca vi Jesus fazendo isso. Ele falou: você tem fé? Você crê que eu posso fazer isso? Então seja feito segundo a sua fé. Levante e ande. É a sua fé. Quando aquele centurião disse para Jesus: Jesus, se disser ao meu servo, vai, ele vai. Se disser para ele vir, vem. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu sou um homem sujeito à autoridade.
eu sou um homem sujeito à autoridade. Jesus falou, eu nunca vi um homem com tanta fé em Israel. A santidade, a obediência, trabalhar para o reino de Deus, faz com que todas as coisas sejam acrescentadas à sua vida. Eu vou ler 3 versículos, vocês vão entender. 1 Coríntios 3:8. A religião ensina as pessoas a buscar a Deus para terem coisas. Jesus ensina, buscar e espalhar o reino para que as coisas lhe sejam acrescentadas. Se eu trabalhar para o reino, se eu expandir o reino, se eu patrocinar o reino, se eu me comprometer com o reino, Ele vai me abençoar. Eu não preciso me preocupar com coisa alguma. Passarinho se preocupa. Eles estão cumprindo aquilo que Deus... Peixes, já viu peixe, irmão, voar? Alguns até saem fora d'água. Peixe não tenta ser passarinho. Você já viu baleia com estresse? Ela deve ter colesterol, porque elas são grandes, né? E come o quê, irmãos? Nada o dia inteiro. Esse negócio de regime, de fazer... Eu acho meio estranho, porque elas nadam o dia inteiro. Não comem verdura, não comem carne, não comem gordura e são gordas. Então tem alguma coisa errada nesse negócio de regime. Porque eles falam para a gente não comer essas coisas. O que planta e o que rega tem só um propósito. Presta atenção, o que eu planto, o que eu rego, tem só um propósito. A cada um será recompensado, de acordo com o seu próprio trabalho. Outra coisa, Hebreus capítulo 6:10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Deus não esquece de tudo que você faz para o reino de Deus. Segunda de João, capítulo 1:8. E eu termino aqui. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Glória a Deus. Então, todo o trabalho que você fizer para o reino de Deus, você vai ser compensado. Porque Deus te chamou, a mim e a vocês, para expandir o reino de Deus. Você tem que ser aquele fermento. Lembra da mensagem do fermento? O reino de Deus é como um fermento, que uma mulher coloca fermento numa massa. Aquela massa ela vai se fermentando aos poucos, mas ela vai fermentar. Nós temos que fermentar esse mundo, irmãos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a autoridade, com o poder, em nome de Jesus. Eu não vou fazer nada, quem faz é o Pai. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Corri, consegui chegar. Atrasei 10 minutinhos, mas nós vamos... Feche os olhos, irmãos. Nós vamos participar da Santa Ceia. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós agradecemos a Tua palavra. Agradecemos por tudo que o Senhor nos deu nesta manhã. E ainda vai nos dar na reunião da noite. Senhor, eu não sei o propósito do Teu coração, às vezes. Mas eu sei que é o melhor para mim e para todos aqueles que aqui estão. Muitos são os desejos do coração do homem, mas o que vai prevalecer é o propósito do Pai sobre a sua vida. Pai, nos ensine a cada dia buscar mais o propósito. O maior propósito nós já sabemos, que é expandir o reino de Deus. Mas nos dê estratégia, nos dê a maneira, nos dê a condição para que possamos expandir esse evangelho do reino. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer for batizado, quem crê, quem agir por aquilo que a palavra de Deus diz, terá vida eterna. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos, ressuscitarão mortos. Nós temos o poder de Deus em nossas vidas, pois está no nome de Jesus. Não somos nós que fazemos isso, é o poder que está no nome de Jesus. E esses sinais seguem e seguirão aqueles que creem. Vamos expandir, Pai. Nos ajude a expandir o Teu reino, a Tua justiça aqui na terra.
Nos dê a direção, nos fortaleça, nos dê estratégias, Pai. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, Pai. Muitos já se desviaram do caminho, se apostataram do caminho, estão vivendo um evangelho, mas um evangelho mundano, e não um evangelho santo, pois sem santidade não veremos a glória do Senhor. O evangelho que nós temos visto pessoas viverem no mundo e se dizendo ser do evangelho, ser do teu reino, mas não pertencem, porque nós conhecemos a árvore pelo fruto. Nós sabemos que aquela árvore é boa quando nós experimentamos o fruto. Se o fruto for saboroso, nós sabemos que aquela árvore, ela tem saúde. E nós sabemos que uma pessoa é do teu reino quando o fruto dela glorifica o teu reino, glorifica o teu nome, exalta o teu nome. Todas as tuas atitudes, elas estão diretamente ligadas à tua palavra. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória do Senhor. Pai, nós te agradecemos e vamos agora participar do teu corpo, do teu sangue. Pai, nos perdoa se houver alguma coisa em nossas vidas que tem impedimento. Me perdoa, Senhor, se algo na minha vida eu não lembrei de confessar, mas que o teu sangue venha nos purificar daquilo que está em oculto, mas que o Senhor venha revelar para que possamos verdadeiramente confessar os nossos erros diante de Ti, não olhando para a direita nem para a esquerda, somente para Ti. Pai, que cada um que aqui está seja fiel a Ti, seja, meu Pai, santificado por Ti e seja abençoado por Ti também, pois sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Pai, eu te agradeço, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.